Bom dia, queridos irmãos. Estamos na segunda-feira da terceira semana do tempo pascal e já na semana passada nós escutámos um acontecimento da vida de Jesus que ficou de tal modo marcado na memória dos discípulos que foi o único que ficou cristalizado por escrito nos 4 evangelhos, o único milagre de Jesus. Foi aquele milagre chamado o da multiplicação dos pães. Chamado porque, de facto, a única operação matemática que houve naquele momento, realizada por Jesus, foi uma divisão e uma distribuição. Uma divisão dos pães, que dividiu e partilhou com todos aqueles que estavam ali sentados, através dos discípulos. E alimentaram-se todos e ainda sobrou. E Jesus serve-se deste sinal da multiplicação, da chamada multiplicação dos pães, serve-se deste sinal para fazer toda uma catequese que nós vamos escutar ao longo desta semana. O chamado discurso do pão da vida que Jesus realiza na sinagoga de Cafarnaum. E é interessante ver 3 dimensões que nos são apresentadas por Jesus desta realidade que é o pão. Como muitos de vocês sabem, eu sou natural do Alentejo. E lembro-me sempre que, quando estava no 9º ano, tive de fazer um trabalho para a História sobre o Estado Novo, como é que as pessoas do Alentejo tinham vivido o Estado Novo. E lembro-me que era preciso fazer entrevistas a pessoas. Uma senhora que nós entrevistámos, o meu grupo, dizia isto. Naquela altura havia muitas dificuldades, havia muitas limitações de vários níveis. No entanto, nós, aqui em casa, tínhamos sempre pelo menos uma coisa para comer. Pão com pão. Podíamos não ter mais nada, mas pão com pão tínhamos. E é interessante ver como Jesus serve deste elemento dos pobres, que é o pão, para falar de tantas realidades que são fundamentais para a nossa vida cristã. Em primeiro lugar, a primeira dimensão do pão que nos é apresentada é a dimensão natural, ou seja, que o pão vem da terra, no sentido de que são cereais que são semeados, que se desenvolvem e depois há todo um processo de fabricação até termos o pão. Mas este pão serve para quê? Para alimentar o nosso corpo, para nos dar força, para podermos trabalhar, para podermos pensar, para podermos estudar. Ou seja, que este pão que vem da terra, que é trabalhado, é um pão que serve para o sustento do nosso corpo, da nossa vida, do dia a dia. No entanto, Jesus está a falar a judeus. E além desta dimensão do pão que vem da terra, há uma dimensão que também ficou na memória do povo de Israel. Porque se é verdade que o grande milagre que o povo de Israel experimentou foi o milagre da libertação do poder opressivo do faraó no Egito, e, portanto, este milagre da abertura do Mar Vermelho através de Moisés, o grande milagre que o povo de Israel vai ser testemunha ao longo de 40 anos é um milagre diário, um milagre cotidiano do maná. O que era o maná? O maná era esta espécie, uma substância granulosa que descia do céu e que o povo devia recolher a porção necessária para cada família se alimentar um dia. Porque se ele retirasse mais por ganância, ficava apodrecida, portanto também não valia a pena. E então esta substância granulosa foi alimentando o povo na sua caminhada para o deserto. Ou seja, que era um pão diferente. Porquê? Porque era um pão que tinha a sua origem no céu. Era um pão descido do céu. Mas, no entanto, a sua finalidade era sustentar a vida do homem durante a sua caminhada até à chegada à Terra Prometida, porque a partir do momento em que chegaram à Terra Prometida, parou de chover o maná, de descer do céu, este pão. E Jesus utiliza esse elemento também, que está na memória daqueles que estão a escutá-lo, para falar de uma terceira dimensão, mais profunda, de um pão que ele próprio é, que também tem a sua origem no céu, é um pão descido do céu, mas para nos alimentar não apenas na nossa caminhada terrena, mas que nos alimenta para a vida eterna. E para a vida eterna não apenas como uma possibilidade futura, mas como algo que podemos experimentar já aqui, na medida em que nos alimentamos da vida do próprio Deus, através da sua escuta, e por isso aqui na igreja, normalmente, numa igreja, quando nós entramos, há sempre 2 mesas, pelo menos. Uma mesa que é a mesa da palavra, onde somos alimentados, não é? Onde nos é servida a palavra, e depois a mesa da Eucaristia, o altar. E neste altar também se faz presente o pão. Faz presente o pão descido do céu, que é o próprio Jesus, que é a própria vida de Jesus e que ele há de identificar como o seu próprio corpo. E é interessante que a vida de Jesus está balizada também em realidades que dizem respeito ao pão, porque Jesus nasceu em Belém. Belém, Bet Lehem, significa isso mesmo. Bet, casa. Lechem, pão.
Jesus nasceu na casa do pão e depois no final da vida oferecerá a sua vida como pão para ser alimentado pelo mundo inteiro. Por isso, queridos irmãos, pensemos hoje neste pão que desce do céu. Cada vez que olharmos também para o pão na nossa cozinha, recordemos este pão que agora não nos podemos alimentar sacramentalmente, mas que está aqui presente em cada dia. Este pão descido do céu e que nos alimenta não apenas para esta vida terrena, mas porque desce do céu, alimenta-nos para nos levar ao céu também. E peçamos ao Senhor esta graça de nós, alimentando-nos dele, também nos tornarmos em pão que se parte e que alimenta a vida daqueles que estão à nossa volta.